Pronto aí, pessoal? Não? Muito mais aqui para explicação aí. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, que é o período da história da filosofia que a gente aborda no terceiro ano, no ensino médio, hoje vamos falar do idealismo alemão, mais precisamente de Hegel, principal expoente do idealismo alemão. E o que o idealismo defende? Para o idealismo tudo é ideia. O que significa isso? Que a própria realidade, aquilo que nós chamamos de realidade, nada mais é do que uma ideia. Tudo se processa na nossa consciência. Tudo que nós lidamos são com ideias. Quando a gente fala de matéria, de concreto, de realidade, de todas essas coisas que poderiam estar fora da nossa consciência, na verdade isso só existe na nossa consciência enquanto ideia. Então essa é a única realidade. Essa é a essência de todas as coisas. A ideia que existe na nossa consciência. Esse é o idealismo aí do Friedrich Hegel, né? Tudo existe na mente. Oi? Tudo existe na nossa mente? Tudo existe na nossa mente, mas nada existe na realidade. Não, ele não quer dizer que o que nós chamamos de realidade está na nossa mente, na verdade. Está tudo se processando aqui. Então, essa é a única realidade. A ideia, aquilo que se passa na nossa mente é a realidade. É a única realidade que tem. Eu não posso falar que existe outra. Porque a única realidade que eu tenho acesso é essa que está se passando na minha consciência. Quando você morrer, a sua consciência vai acabar. É a realidade, você vai existir. Era que qualquer dado. Na verdade, para ele, a realidade é um dado da nossa consciência. A matéria é algo captado, desenvolvido pela nossa consciência. Então ele nasceu em 1770, no século XVIII, em Stuttgart, na Alemanha. A importância dele, ele foi o último dos grandes construtores de sistemas metafísicos. Ele foi o último dos grandes filósofos a tentar explicar a totalidade da realidade. Para ele existe uma razão que move todas as coisas. Um espírito racional que move o universo. E que move nós também, seres humanos. O idealismo dele é o idealismo histórico. Por quê? Porque a ideia, ela se desenvolve e se concretiza na história. Por exemplo, a ideia de liberdade. A ideia de liberdade é uma ideia que está sendo ou se concretizando com o tempo. A liberdade dos antigos era uma liberdade abstrata. Por quê? Porque só alguns eram livres. À medida que o tempo vai passando, a ideia de liberdade ela vai ganhando concretude. Por quê? Porque ela vai se efetivando. Somente na modernidade, como Estado moderno, o Estado-nação moderno, é que a ideia de liberdade vai atingir a sua plenitude. Por quê? Porque agora todos podem ser livres. E o que garante a liberdade de todos? O limite para a própria liberdade. O Senhor no mundo antigo ele era tão livre que ele podia tirar a liberdade dos outros. E aí nem todos eram livres, só alguns eram livres. Na Idade Média é a mesma coisa. Na Idade Moderna agora todos nós somos livres. Por quê? Porque há um Estado que com leis garante que com a minha liberdade eu não posso interferir na liberdade dos outros. Eu não posso tirar a liberdade dos outros. Então a ideia de liberdade se concretiza no tempo e na história. E como que isso se concretiza? Através da dialética. O que é a dialética? A dialética vai dizer o seguinte: a contradição é o motor da história. O que move o ser humano? É a contradição. É a oposição de ideias. O ser humano é um ser contraditório. Um ser que, ao longo do tempo, vai opondo ideias. E essas ideias, ao se oporem, vão criando sínteses. Vou pegar um exemplo da nossa política. Nós temos uma contradição, uma oposição na política. Oposição entre o quê? Qual que é a oposição que se manifesta na política do nosso país? Entre o quê? Direita e esquerda. Bolsonaro e Lula. São duas ideias se contrapondo. A esquerda é progressista, socialista. A direita é conservadora, liberal. Essas duas ideias estão em constante confronto. Em um determinado momento, uma predomina sobre a outra.
e aguardamos o momento em que ocorrerá a síntese, ou seja, a superação dessas duas. E quando ocorrer a superação dessas duas, aquilo que é a superação vai virar uma tese e vai surgir uma antítese, algo vai se opor. Por quê? Porque a contradição e a oposição é o motor da história. É assim que se move a história humana. A nossa própria existência individual também é assim. A nossa infância é a tese, a adolescência é a negação da infância, é a oposição, é a contradição da infância. Você na adolescência já não quer mais ser como era quando criança. Aí você atinge a síntese na idade adulta, compreende a importância da sua infância e a importância da sua adolescência como um processo para tornar você quem você é. Então é assim que se dá o processo dialético. E isso continua ao longo da nossa vida, porque nós vivemos ao longo da nossa existência nos questionando, nos contradizendo, opondo aquilo que nós éramos e não queremos mais ser. Então ele construiu um sistema que tentava explicar todas as coisas. Ele falece no século XIX, 1831, em Berlim, na Alemanha. A obra mais importante do Hegel é a Fenomenologia do Espírito. É uma obra bem complexa. Na verdade, os alemães, Kant, Hegel, eram indivíduos que escreviam de uma maneira quase incompreensível. O Kant, por exemplo, escreve um livro chamado Crítica da Razão Pura e ninguém entende o livro. Aí tem que publicar o livro de novo, com um prefácio, tentando explicar o que ele queria dizer no livro. E mesmo assim, foi muito pouco compreendido. A mesma coisa acontece com o Hegel, principalmente porque o Hegel trabalha com a dialética, ou seja, com a contradição. Então, aparentemente, um parágrafo está se opondo e contradizendo o outro a todo momento. Mas ele quer, com isso, nos levar ao raciocínio para chegar a uma síntese, ou a superação dos dilemas ou das oposições. E por isso que é uma obra tão difícil, é quase impossível de entender. Na verdade, você tem que ter muita familiaridade, tem que ler umas trocentas vezes para você conseguir começar a compreender. O bagulho é tenso. O próprio Nietzsche, filósofo alemão que vem depois do Hegel, vai dizer o seguinte: os filósofos alemães desenvolvem uma filosofia para a qual a clareza é uma objeção, ou seja, eles não conseguem ser claros. São muito prolixos, conversam, escrevem demais e acabam não simplificando o pensamento, né? Seres aonde? Estados enquanto seres. Essa daí mesmo. E seus status enquanto seres por si mesmos. Status enquanto seres por si mesmos, sim. Então, a filosofia do Hegel baseia-se em um sistema de raciocínio dialético. Nós já falamos que é dialética. A dialética diz que a contradição é motor de tese. A contradição de quê? Da história, né? A contradição de ideias, ou seja, são as ideias opostas que fazem o pensamento humano evoluir, e a própria humanidade evoluir. Existe uma dialética até na natureza. A semente, para ela desabrochar, ela tem que deixar de ser semente, ela tem que se opor, para ela se tornar ali um broto. O broto tem que continuar o seu processo, deixando de ser broto para se tornar a planta. A planta depois tem que deixar se desenvolver e se contradizer e se contrapor no processo dialético, para ela se tornar uma árvore. A árvore depois vai dar a flor, né? Na verdade o botão vira uma flor, né? A flor depois dá o fruto. E assim constantemente. É a natureza ali funcionando no processo dialético. O momento posterior tem que negar o momento anterior, para que assim ele possa se afirmar. Então, na visão do Hegel, existe uma autoconsciência, ou existem seres humanos enquanto seres autoconscientes, à medida que ela é reconhecida como autoconsciente por outra autoconsciência. Olha só que bagaça, né? De frase, ou de pensamento, de reflexão. É aparentemente quase ininteligível. Mas o que ele quer dizer aqui? O que é uma autoconsciência? Cada um de nós aqui é portador de uma autoconsciência. E toda autoconsciência, ou seja, consciência de si mesmo, está tentando ser reconhecida pelos outros. E nessa busca pelo reconhecimento surge um confronto. Eu quero ser reconhecido por vocês, vocês querem ser reconhecidos por mim. Inclusive, no ano passado deu muitos confrontos nessa sala, entendeu? Sim. Porque era uma autoconsciência se confrontando. Eu querendo o meu reconhecimento, vocês querendo o reconhecimento de vocês. Isso é um embate constante para o Hegel. Essa é a dialética, é o confronto, é a oposição, é a contradição movendo
as coisas. E espero que esse ano a gente chegue numa síntese, ou seja, a gente supere os BO do ano passado, né? Os confrontos, né? Espero que as nossas autoconsciências reconheçam umas às outras para que assim a gente possa superar os nossos BOs. Mas vai continuar, né? Os confrontos sempre continuam, porque são consciências diferentes. E por serem diferentes, vão em algum momento se chocar, né? Isso acontece em casa, com os pais, com os irmãos, nos relacionamentos, com as pessoas com quem a gente ama, está se relacionando, no namoro, né? Ou qualquer outra relacionamento, da amizade também, da BO, né? Sai rusgas de vez em quando. Então, segundo Hegel, a luta pelo reconhecimento unilateral resultante vai necessariamente até a morte, ou seja, nunca vai acabar. A nossa consciência constantemente vai entrar em confronto com a consciência dos outros. Em busca de quê? De reconhecimento. Pois somente com o risco de suas próprias vidas é que essas autoconsciências podem demonstrar umas às outras e para si a liberdade que tem de suas formas corporais particulares e então de seus status enquanto seres por si mesmos. Ou seja, nós queremos ser reconhecidos como seres independentes, autônomos. E por isso muitas vezes nós não nos deixamos subjugar, nós resistimos. Por quê? Porque a gente quer ser respeitado na sua individualidade, né? Então a ideia de Hegel era de que qualquer dado, tese, contém em si mesmo um aspecto contraditório, uma antítese, né? Tudo que acontece ao longo da história, sempre existe ou haverá uma contradição, uma oposição. Você pensa de uma forma, mas a todo momento você se questiona aquilo. Uma pessoa que é religiosa, a todo momento ela está em confronto ali com a ideia que se opõe à religião. Será que eu não estou sendo iludido, enganado? Ou será que a minha fé não está equivocada? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus é tal como meu pastor, meu líder religioso me ensina, prega? Então, ao mesmo tempo que você acredita, você desacredita. É um processo ali constante de dúvida, de questionamento, em qualquer aspecto, em qualquer coisa que você faça na sua vida. Vocês estão no terceiro ano, vocês vão escolher uma profissão. Provavelmente muitos aqui vão entrar na universidade. Ao longo do curso, constantemente vocês vão rever isso. Eu até hoje revejo, eu me arrependo, né? Eu fiz uma escolha de merda. Ser professor para ganhar essa miséria e trabalhar igual um condenado, né? Mas, acredito que com 43 anos está um pouco tarde para eu tentar voltar atrás e começar tudo de novo. Então, Nunca é tarde. já que lá está, deixa que lá esteja. Quantos anos de faculdade você fez? Eu fiz 5 anos. Formei em 2006. Você tinha quantos anos? Quando eu fui, eu tinha... Eu fui seminarista, fiz seminário em 2001. 2001, sou de 82, 19 anos. Eu saí da escola e já Não, eu terminei com 17, né? Ah, tá. No ensino médio. 2 anos depois eu fui para o seminário, estava para ser padre. Aí eu tinha que fazer filosofia e teologia, 2 faculdades para virar padre. Mas aí no curso de filosofia eu acabei desistindo de ser padre, né? Filosofia deu uma acertada na minha fé, parei de acreditar e aí não via mais sentido continuar lá. Acabei saindo. E estou até hoje nesse processo, né? Constantemente me questionando. Será que eu fiz as escolhas certas? Será que tem que ser assim? Será que o que eu penso se sustenta, é consistente? Ou será que eu tenho que mudar minha visão do mundo, minha visão sobre as coisas? Estou constantemente vivendo esses dilemas e nós vamos viver isso até o fim das nossas vidas. É o que ele fala aqui, ó. Isso vai até a morte, né? Um independente, sua natureza essencial é existir por conta própria, o outro é dependente, sua essência é a vida ou a existência do outro, né? É a vida ou a existência do outro. Aqui ele está falando de uma dialética, chamada dialética do senhor e do escravo. No começo são 2 sujeitos livres que se confrontam. O que vence escraviza o outro. Mas depois que escraviza o outro, o que venceu e tornou o outro escravo, se torna escravo. Por quê? Porque se torna dependente do escravo. Aí quem já não é mais livre é o senhor. Porque o senhor não consegue fazer mais nada sem o escravo. E quando o escravo tomar consciência de que o senhor não vive sem ele, o escravo vai e volta a dominar o senhor. Porque o senhor para de trabalhar, fazer as coisas, aí deixa o senhor sem escravo, ele não vai conseguir fazer mais nada. Porque tudo ele dependia do escravo. É igual os trabalhadores, né? O que Marx vai falar depois. Trabalhadores de todo mundo, né? Univos.
Porque o dia que vocês tomarem consciência de que toda a riqueza que é produzida no mundo é produzida por vocês e não pelos donos, né, pelos burgueses, pela burguesia, os donos dos meios de produção, vocês vão tomar consciência disso e vão conseguir tomar o lugar do Senhor. E aí criar uma sociedade mais justa. Porque quem depende dos trabalhadores são os donos das empresas. Mas eles colocam a ideia de ser o seguinte, né? Não. São eles que criam os empregos e dão oportunidade para os trabalhadores. Não. Seus trabalhadores, a empresa dele não existiria. São eles que produzem toda a riqueza. Aí que está a dialética, né? O Marx depois vai pegar o Hegel para poder desenvolver. Não, mas eles também nós não íamos ter emprego. Tem. A humanidade, ao longo de sua história, viveu a maior parte do tempo sem ter patrão. Patrão é uma invenção recente do sistema capitalista. Inclusive o sistema capitalista, o que ele faz? Ele destrói o sistema econômico dos anteriores e dos outros povos para poder se implantar. Antes do sistema capitalista na Europa existia o feudalismo. No feudalismo, como é que funcionava? Os camponeses tinham terra para poder viver, plantar e criar as suas crias ali, para caçar também e pescar. Tinha as terras comunais, onde eles podiam morar, plantar e cuidar de animais. Tinha os bosques para poder caçar e pescar. Aí teve o cercamento dos campos. Privatizou-se as terras, cercou os campos, expulsaram esses camponeses da terra e estiveram para a cidade. E na cidade não tinha emprego para todo mundo. Aí o que isso faz? Para eles sobreviverem, eles tinham que trabalhar. Não tinha emprego para todo mundo, tinha um exército de reserva ali. E isso colaborava, fazendo com que aquele que arrumava um trabalho, ganhava um salário miserável, mas não podia reclamar, porque se reclamasse, mandava embora e tinha outro para substituí-lo. E aí ele ia passar fome, que era o outro que estava na rua. Aí tinha as leis anti-vagabundagem. Se você ficasse ocioso na rua, o que acontecia? Né? Primeira vez que você fosse pego, né, você tomava apanhado. A segunda vez, cortava seu dedo, cortava sua orelha. Tinha até, depois de ser pego, muitas vezes podia ser condenado à morte. Então te obrigava a se submeter àquele sistema de trabalho. E trabalhar para os outros, não trabalhar para si mesmo para garantir sua própria subsistência. Então aí, é assim que se desenvolve o sistema capitalista. Ele não se desenvolve de forma natural. Pelo contrário, ele se impôs no mundo inteiro à força. Ele se impôs na China, por exemplo. A China até o século XIX era o país mais rico do mundo. Aí tem duas guerras do ópio, né, da Inglaterra. A Inglaterra destrói praticamente a China. A China depois entra num processo de guerra civil até ter a Revolução Chinesa. A própria Índia também. A Índia e a China eram as duas regiões mais ricas do mundo, tanto que a Europa ia para lá buscar as especiarias. O que era especiaria? Porcelana, seda, temperos. Toda a riqueza estava lá. Eram sociedades muito mais evoluídas. A Inglaterra chega na China e na Índia, o que ela faz? Destrói as tecelagens artesanais dos indianos, que produziam seda, tecidos, e obriga os indianos a comprar o tecido da Revolução Industrial Inglesa. Olha só, eu não posso agora produzir o meu próprio tecido, eu tenho que comprar o do inglês. Mahatma Gandhi do século XIX vai fazer greves contra isso. Né? Exatamente. É verdade, o capitalismo, ele, onde que ele chega, ele vai destruindo todas as estruturas para poder se implantar e tornar todo mundo dependente daquele sistema mundial. Tem que... Então, na visão de Hegel, porém, a posição entre indivíduos é algo que será superado com o tempo. E as ideias de Hegel foram imensamente influentes durante todo o século XIX, influenciaram principalmente o Marx, o que eu acabei de falar aqui. Compreenderam aí, pessoal, o pensamento do Hegel? Por hoje é isso aí.